Agora são 11 horas e 57 minutos, faltando um pouquinho para dar meio-dia aqui, mas vamos falar agora sobre farra do INSS. Olha só, saiu uma pesquisa Ipsos e IPEC da opinião da população sobre como o governo Lula respondeu à crise dos descontos indevidos dos aposentados e pensionistas, que começou a ser revelada pelo portal Metrópolis lá em 2023. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas em 132 municípios entre 5 e 9 de junho de 2025. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos. Olha a primeira tela sobre a atuação do governo, qual a opinião das pessoas, né? Nesse gráfico de pizza aí, a gente consegue ver que para 54% da população, né, dessas 2.000 pessoas que foram entrevistadas, que representam o Brasil, a atuação do governo foi ruim ou péssima, 54%. Número bem ruim para o governo Lula. Quem achou boa e ótima ou boa foram 22% desses 2.000 entrevistados. Regular, 18% e não sabe, não respondeu, apenas 6%. Então, só repetindo aí, né, o que a gente está vendo na tela aqui do meu lado, que é a atuação do governo Lula em relação às denúncias recentes das fraudes do INSS, nessa pesquisa Ipsos, para 54% das pessoas que foram entrevistadas foi ruim ou péssima. 22% achou ótima e boa. Regular foram 18%, não sabiam, não responderam 6%. A segunda tela que a gente separou para vocês dessa pesquisa é sobre as afirmações do governo Lula em relação a essas fraudes, né? O primeiro número que a gente vê aí é de 43% acha que o governo Lula é responsável pela escalada do problema porque os valores das fraudes dispararam na sua gestão. Para 35%, o esquema de fraudes descobertas no INSS começou no governo Bolsonaro e só foi descoberto porque o Lula investigou o caso. Essa, portanto, boa para o governo Lula, a primeira de 43%, ruim para o governo Lula, porque são as pessoas achando que o governo Lula é o responsável pela escalada do problema. Concorda com as duas afirmações? São 6%. Portanto, a gente vê esses 2.000, né, que representam, mais uma vez, o Brasil na estimativa, muito polarizados, né? Tem uma reprovação grande ao governo Lula, ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece, né? Essas reprovações aparecem bastante nessas duas linhas aí primeiras. E também o que confirma quando concordando com as duas afirmações são apenas 6%, e também o nenhuma, não concorda, são apenas 4%, e ali não sabe, não respondeu, 12%, que é um número grande também de quando a gente vê as intenções de voto, né, pesquisa de intenção de voto ali no nulo, no branco, aparece uma porcentagem muito parecida com essa, porque mostra ali uma polarização dos eleitores de Lula e eleitores de Bolsonaro. Então, repetindo essa tela das afirmações com que essas pessoas mais concordam, 43% concordam com o governo Lula é responsável pela escalada do problema, que são as fraudes do INSS, porque os valores das fraudes dispararam na gestão do governo Lula. E para 35%, o esquema de fraudes das fraudes descobertas no INSS começou no governo Bolsonaro e só foi descoberto porque o governo Lula investigou o caso. Então, uma nova pesquisa Ipsos e IPEC, não sobre exatamente, né, não é sobre intenção de voto dessa vez, nem sobre aprovação ou reprovação do governo Lula, essa pesquisa foi feita lá na semana passada, mas o número que a gente vê aqui, que também é bem importante, é sobre o olhar, a opinião da população em relação às reações do governo Lula com as fraudes do INSS. Falando sobre isso, mais uma informação vinda da redação do Metrópolis é sobre os beneficiários podendo acessar nos Correios a resposta sobre os descontos, o detalhamento que chega com a Daniela Santos, da redação do Metrópolis.com.